E aí eu queria conversar um pouco com vocês, né, agora trazendo essas experiências, quais são as experiências positivas, né, o que vocês trazem de positivo dentro do contexto da chegada ao Brasil, né, de diferentes relações dessas redes, né, que vocês já trouxeram um pouco, e que vocês trouxessem esses relatos para a gente sempre trazer, além das situações de violência que a gente vivencia, trazer também essas experiências positivas para compartilhar com outras mulheres, né, que elas são também muito inspiradoras, né, por vocês duas chegarem até a universidade, acessarem esses espaços, essas redes. Então, o que vocês gostariam de compartilhar conosco e com as mulheres que vão nos ouvir daqui para frente? Posso dizer que as minhas experiências vividas durante o tempo que eu tenho no Brasil fazem de mim outra pessoa. Adquiri uma maturidade, uma outra maneira de ver as coisas que antes eu via, e ser também uma pessoa mais prudente. Outra coisa, sempre sonhei de entrar na pós-graduação, mas não tinha essa oportunidade, porque o meu tempo era trabalhar. Eu trabalhava em todo o tempo, em tempo todo. Mas olhando nos jornais, assim, sobre as universidades do Brasil, eu sempre dizia que um dia, como hoje, eu vou lá para dar continuidade aos meus estudos. Posso dizer que hoje meu sonho está sendo realizado, pela graça de Deus. Vale a pena aguentar as dores. Tem muitas pedras no caminho, mas pela fé, pela persistência, a gente vai vencer e venceremos, se cremos no que nós estamos buscando. Obrigada. Ana Maria? Bom, tenho muitas experiências positivas, assim, como a Rebeca fala, a gente passa muitas lágrimas, muito sofrimento, muita coisa, mas também tem momentos em que a gente também pensa e entende quando, digamos, em os processos acadêmicos, em essas vitórias, essas pequenas vitórias, a gente vai entendendo o significado e o sentido também de ter saído. Então, por exemplo, para mim, uma experiência bem positiva é que eu sempre, quando falo com as pessoas que são de fora, gosto de compartilhar que é possível estudar, que é possível ingressar na universidade, que é importante se fazer parte de uma rede, de tentar se aproximar a pessoas que tenham passado por essa experiência, porque é possível. Eu não entrei, por exemplo, em nenhum programa especial. Eu entrei, fiz minha prova como qualquer outra brasileira, tive que fazer as entrevistas, os exames, todos, mas consegui. E isso é bem legal a gente poder compartilhar isso para que as pessoas que estén passando assim como duvidando em que não podem. Não, aqui pelo menos no Brasil tem essa possibilidade. Tem pessoas que estão muito abertas, muito dispostas para ajudar nessa caminhada. Isso é bem importante, tem muitos detalhes. Também estava pensando com o que a Rebeca falou. Para mim também é uma grande bênção, sorte e privilégio poder por primeira vez na minha vida ter a possibilidade de me dedicar a pesquisar, estudar e escrever. Porque desde que eu tenho memória, toda a minha vida trabalhei, nunca parei de trabalhar desde que, como diz uma canção de Calle 13, em casa de pobre, hasta quien es feto trabaja. Entonces, es un momento que eu tenho agora, privilegiado, de poder pensar toda minha experiência profissional que eu tive em Colômbia e poder estar no escritório todo dia pensando, refletindo, aportando na realidade não somente do Brasil, sino também do meu país, que eu acho assim uma questão supremamente importante e forte, e acho que isso que me motiva e dá sentido a minha existência aqui. Pensar que esta vivência que eu estou tendo pode aportar para entender outras realidades em Colômbia e em Brasil. E o fato, por exemplo, de estar aqui, de querer participar também com o coletivo, é pensar como posso também contribuir para que outras mulheres possam passar por essa experiência e por esse privilégio de poder estudar, como várias de vocês, que todo o grupo aqui está tendo, de estudar, de poder ficar uma manhã, 2 horas vendo uma live.
em outro momento da minha vida isso seria impensável, assim, muito impensável. Basicamente é isso. Eu queria fazer uma pergunta para a Rebeca. Tu falou que tu tinha virado uma pessoa mais prudente. Sim. Eu queria saber por que tu virou uma pessoa mais prudente estando longe de tua casa. Quando aqui eu estava no meu país, eu tinha os familiares ao meu redor para cuidar de mim. Quando me falta uma coisa, não passava necessidade. Mas agora a gente tenta ajudar as outras pessoas. E como, por exemplo, os meus conterrâneos, que estou desenvolvendo um trabalho com eles, eu sei quando eles estão falando para mim o que eles estão sofrendo. E daí procurei no que eu tenho para poder ajudar, sempre aconselhar. Assim, se você faz assim, eu passei isso, eu também sofri, tal coisa, mas superei. Eu sou uma pessoa mais responsável, capaz para ajudar outras pessoas que precisam, que estão passando as mesmas dificuldades em que eu passei. Eu senti na minha pele quando um deles fala para mim, Rebeca, sabe, eu estou passando tal. Então tá, vamos, faça isso, assim. Eu cresci nesse sentido, entendeu? Eu cresci, me dediquei agora para contar para eles o que eu passei na vida, o que fiz, assim. Estou vendo também muito deles estão se erguendo moralmente. É por isso que eu falei assim, cresci nesse sentido. Agora, quando eu preciso, eu sei, eu vou aguentar, eu vou esperar, no momento certo eu vou chegar. Mas não vou contar para outras pessoas e que depois a pessoa vai me dizer, ela é haitiana, é pobre, é por isso que está vivendo assim. E daí aguentei firme até que o dia chegar para receber a minha recompensa, ou seja, procurar outra coisa, né? Graças, Rebeca. Obrigada, Rebeca. E agora que a gente está se encaminhando para o final da nossa roda de conversa, eu gostaria de saber se a Ana ou a Rebeca gostariam de abordar algum ponto que a gente não tenha tratado aqui nesse momento e queiram falar sobre isso, caso a gente tenha dado menos oportunidade de falar, ou que a gente tenha, porventura, deixado de comentar. Vocês sintam-se à vontade para fazer esse comentário final. Eu gostaria de dizer, é um conselho, gostaria de dar, quando vocês encontram um estrangeiro, procura sempre acolher bem, porque está sofrendo. A pessoa não pode falar todas as coisas, mas no fundo está sofrendo. Mas o pior é pelos imigrantes negros, que não são considerados assim aqui como pessoas capazes, que têm capacidade. Procura, sim, aproximar dessa pessoa, assim, falar, mesmo que não tem nada para dar, mas sempre procura dar um conselho para a pessoa erguer a cabeça para ver ali mais longe o sol. O sol vai brilhar, tem que pensar assim, procura isso, porque o desprezo mata, a humildade mata. É bom, é isso. Obrigada, Rebeca. Tu está nos relatando o quanto é difícil essa condição de ser estrangeiro e estrangeira, né? Ana Maria. Eu estava pensando assim, de algo que a gente nunca é perguntada quando já participa em vários espaços destes, e é da sensação da impermanência, do fato de a gente estar morando aqui e a gente não pertencer aqui, mas a gente voltar em sua terra e também já não pertencer à sua terra, que é um sentimento assim que vai ficando com a migrância, que eu acho que é bem importante a gente começar a pensar para poder avançar nesses projetos, nesses espaços, nessa compreensão com os migrantes, porque, como disse a Rebeca,
é um sentimento que a gente vai construindo em muita solidão. Para mim, mesmo a gente estar perto de pessoas, a gente vira muito solitária, muito, extremamente solitária. E são umas dores que talvez não se manifestam e que a gente talvez não sente nessa intensidade, sino que se vão configurando de uma maneira permanente. Não sei, por exemplo, eu conheci a experiência da Rebeca, mas por isso, eu acho que se parecia. Eu estou aqui sozinha, no meu apartamento, não moro com ninguém. Não tenho uma família que algum dia me fale, vem comer um churrasco, ou vamos dar um passeio, um Natal tranquilo, que vai chegar um Natal. E também não sei se vou poder voltar para minha casa. E mesmo quando eu volto, a vida que eu tinha em Colômbia, meus amigos, minha família mudou. E a gente vai carregando uma eterna solidão, um espaço assim que é interessante. O que fala a Rebeca, dar companhia, dar apoio, uma escuta, um cuidado, que não seja somente uma questão de salvacionismo para os migrantes e tal, sino de sentir também uma questão mais familiar, de fazer família, de brindar parceria. Porque a gente vira forte, né, Rebeca? A gente Sim, tem que ser forte. A ser forte, a ajudar, a dar a mão, a dar amor, mas também a gente precisa. Às vezes, né? Às vezes chorei sozinha, chorei, mas depois tem que passar. Ninguém viveria, né? A saudade dói, mas tem que viver a vida. Saudade ou não tem que viver. Espero que um dos objetivos dessa roda de conversa seja nos aproximar. Presencialmente ainda não podemos, mas vai ter que ser por um tempo virtualmente. Mas assim que a gente puder se encontrar pessoalmente, vamos fazer essa troca, né, presencialmente. Emily, gostaria de comentar algum fato que a gente deixou passar e que tu gostaria de compartilhar conosco? Nada muito específico, só gostaria de agradecer o depoimento da Rebeca e da Ana também. É bem interessante essa última fala das duas, e é bem isso, né? Eu que trabalhei em ONGs, né, ou dentro de agências da ONU também, é muito presente também esse discurso salvacionista, mas a gente tem que saber diferenciar e prezar pelo acolhimento humano, né, e esquecer um pouquinho de lado esse caráter salvacionista das coisas, para de fato conseguir integrar o migrante a uma rede de apoio, ao pertencimento ou uma sensação de pertencimento, né, eu acho bem interessante essa questão que a Ana falou também, porque ele não está mais no seu país de origem, mas ele também ele não se sente de fato pertencente ao país ao qual ele migrou, né? Então, como a gente poderia construir essa ponte de integrar, mas ao mesmo tempo não ter nenhum processo assimilacionista, né? Eu acho bem interessante esses últimos pontos que foram tocados, agradeço pelo depoimento delas também, bem marcantes algumas falas, e eu só queria saber, assim, a questão mais, assim, pontual, porque a gente está muito tocando na tecla da saúde, né, e como a gente, atualmente, né, nas notícias, em virtude da pandemia, e um dos serviços públicos que a gente mencionou na fala foi justamente o acesso à educação. Mas aí eu só queria saber, a título de curiosidade, já que elas estão aqui há bastante tempo, né, como é o acesso ao serviço de saúde delas, assim, se elas conseguem acesso aos hospitais, se conseguem consultar, questão de saúde mental também, se tem apoio psicológico dentro da universidade ou algo assim, em algum momento. Eu também acho importante, né, para essa questão, principalmente pelo fato delas terem falado da questão da solitude, entre outras coisas, se foi oferecido ou se é disponível essa questão do apoio psicológico para os migrantes, né, ou para os estudantes aí da URGS, se elas têm acesso a isso, se têm informação, que eu acho importante também nesse momento, e também saber como é que foi esse acesso ao serviço público, não só na educação, se as pessoas a trataram bem, a questão do idioma, entre outras coisas, mas rapidamente, assim, que eu acho importante, assim, tocar nesse aspecto. Quem gostaria de começar respondendo? Posso. Depende do posto de saúde e depende também da pessoa que vai atender o imigrante. Tem médico ou
o técnico, né, de saúde, que são boas pessoas, assim, que têm um carinho, mas tem outros técnicos que são, assim, muito brutos. E eles não procuram saber o que o haitiano, ou seja, o imigrante, quer, assim, o problema em si. Mas é só mandar embora. Você não tem nada, tem que fazer isso, vai aqui, não atende, assim, esse tipo de coisa que tu tem. E, assim, e tem pessoas boas e tem também que precisam mais atualização, assim, mais carinho, mais educação para acolher, sim, essas pessoas. Mas é isso. Sempre vai ter pessoas boas e pessoas ruins também. A gente sempre vai encontrar. Eu sempre tive, assim, nunca tive problema com o atendimento. Como eu cheguei e tive aquela gripe H1N1, tive que fazer meu cadastro no SUS e desde aí estou cadastrada e conto com um atendimento normal, né, como se fosse uma brasileira mais. Eu concordo com a Rebeca também, que depende muito do pessoal. Eu acho que muitas questões burocráticas, de saúde, todo depende da pessoa. E tem pessoas que estão muito abertas, que escutam um sotaque e ficam emocionadas e querem atender, outros que ficam se afastando como se a pobreza fosse se grudar em seu corpo. Então, todo depende da pessoa, mas digamos que eu tenho um serviço normal, muito bom, agradeço. Meu país não existe um sistema único de saúde. Se tu tem qualquer coisa, tu fica pagando milhões durante muito tempo, então é uma sorte ter esse sistema. Enquanto a acompanhamento psicológico e tal, eu nunca procurei. Eu sei que existe na URGS, mas jamais procurei. Gabriela, gostaria de fazer algum comentário final antes da gente encerrar? Sobre o serviço de saúde, só para quem está assistindo, né, a universidade ela tem esse serviço, a URGS gratuito. Ele é aberto a toda a comunidade, não só a comunidade acadêmica, também é aberto à comunidade no geral, e é um serviço gratuito oferecido pela Faculdade de Psicologia. Infelizmente, a gente ainda tem uma restrição do número de vagas, a gente também tem alguns outros serviços que também auxiliam nesses momentos, né? Então, acho que é legal a gente fazer essa divulgação, aproveitar o momento desse nosso encontro para divulgar também esses serviços. A URGS tem uma série de serviços de dentista, vacinações, até atendimento veterinário, por exemplo, né, que é uma questão muito importante para muita gente que às vezes não consegue acessar, né, gratuito e aberto à comunidade. Mas eu acho que é isso, agradecer a oportunidade de ter escutado vocês nesse momento, desse encontro, e que a gente possa ir trocando essas informações para o projeto também atuar, né, e auxiliar, fazer parte desse acolhimento, de mostrar esses serviços que muitas vezes existem, mas que a gente acaba não conhecendo, e fazer esse acolhimento que é muito importante, né, para todas nós. Então, fica o meu agradecimento à participação da Rebeca, da Ana, da Emily, e muito obrigada. Bom, então, fazendo coro com a Gabriela, eu também agradeço imensamente essa manhã que nós tivemos aqui, muito enriquecedora com os depoimentos de vocês. Foi um grande aprendizado, como eu disse no início, nessa troca. Agradeço a Emily por ter relatado e compartilhado conosco todas as suas experiências e reflexões dessa política de acolhimento, do que a gente tem vivenciado aqui no Brasil. Agradeço novamente as meninas que estão colaborando com o projeto, que estão aqui nos bastidores, nos auxiliando. E eu gostaria de chamar ainda para, se for necessário, entrar em contato conosco através do nosso e-mail. O e-mail do projeto é cfronte.urgs@gmail.com. Estamos à disposição para receber as mensagens. Acessem a nossa página também no Facebook,
ela já está no ar já tem uns 2 meses e estamos colocando e compartilhando conteúdo que nós produzimos. E agradeço novamente a participação de todas e muito do que vocês falaram nos traz uma reflexão e nos provoca, né, a pensar criticamente políticas de acolhimento, a pensar criticamente sobre questões de gênero e migração, especialmente, né, mulheres migrantes, que é um dos nossos objetivos de pensar e refletir e contribuir com essa temática. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima vez, porque nós vamos repetir outra roda de conversa virtual, ok? Obrigada, um grande abraço para todas.